Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Vem aí, a primeira corrida Track and Field no Cambuí, um evento exclusivo que une a sofisticação do bairro mais charmoso de Campinas ao estilo de vida ativo e seleto da Track and Field. Uma experiência única, com largada, chegada e ativações no Teatro de Arena do Centro de Convivência. Será no dia 9 de novembro, com percursos de 7 km e 14 km. No pós-prova, os atletas serão recebidos com banheiras para imersão no gelo, massagens, bota de compressão, DJ, gravação de tempo de prova na medalha e muito mais. Inscrições, acesse o aplicativo da TF Esportes. Primeira corrida Track and Field no Cambuí. Não fique de fora. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. A toda a torcida pontepretana, parabéns pelo título. Ponte Preta campeã brasileira da Série C. Vamos tocar o negócio aqui. A serviço do rádio com o timaço de Carlos Batista a partir de agora. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta vence o Londrina por 2-0 e é campeã da Série C. Toró e Elvis marcaram os gols no primeiro título nacional da história do clube. Invasão dos torcedores no gramado impediu a cerimônia organizada pela CBF. Entidade informou que a premiação será reagendada e comunicada ao clube nos próximos dias. Ponte termina 2025 com os dois principais objetivos cumpridos: acesso e título do Brasileiro Série C. Guarani sinaliza interesse em renovar com Bruno Santos para a próxima temporada. Centroavante terminou o ano como artilheiro do Bugre com 6 gols marcados. Reunião do Conselho Deliberativo para debater constituição da SAF será realizada nesta segunda. Conselheiros vão emitir parecer sobre gestão do futebol, mas votação decisiva será dos associados. Bugre volta a perder para o São Paulo e é eliminado na semifinal do Paulista Sub-20. Mirassol foi o único time do G4 a vencer na rodada.
Flamengo foi derrotado pelo Fortaleza. Palmeiras e Cruzeiro ficaram no empate sem gols na noite de ontem. John Textor fez proposta bilionária para comprar o Wolverhampton. Proposta inclui 200 milhões de dólares, cerca de mais de R$1 bilhão, e mais 350 milhões de dólares, cerca de 1,88 bilhão em ações. Norris vence o Grande Prêmio do México e volta a liderar o Mundial de Fórmula 1. Leclerc e Verstappen completaram o top 3. Bortoleto foi o 10º. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho, já, a sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. A transparência da Sanasa não está só na água. Todas as informações financeiras e dados técnicos que divulga também são reconhecidos e premiados pela clareza e exatidão. Sanasa, bicampeã no Prêmio Transparência da ANEFAC. E tricampeã no Prêmio Acertar da Agência Reguladora Ares PCJ. Sanasa, transparente em cada gota e em cada informação. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes é uma ficha técnica especial da vitória do título da Macaca, campeã brasileira da Série C. No último sábado, jogando no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte venceu Londrina pelo placar de 2-0 com 2 gols no segundo tempo. Toró e Elvis cobrando pênalti. O time da Ponte, Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Simon e Arthur, Rodrigo Souza, Luiz Felipe Elvis, Diego Tavares, Bruno Lopes e Jonas Toró. Entraram ainda Léo Oliveira, Lucas Cândido, Miguel Gé e Serginho. Técnico Marcelo Fernandes. O Londrina de Roger Silva, com Luiz Daniel, João Vitor, Wallace, Manzoli, Maurício, Zé Breno, Lucas Marques e Cristiano, Vitinho, Quirino e Iago Teles. Público de 14.623 torcedores presentes, 13.239 pagantes, uma renda de R$ 313.420. O jogo que teve a arbitragem do Felipe Fernandes de Lima. A Macaca conquistou o título. Toró marcou o primeiro gol, Elvis o segundo, Ponte campeã brasileira da Série C. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 gigas para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos lá atender os nossos ouvintes. Bom dia, o Guarani perdeu para ele mesmo, poderia ter ganho do Brusque e Náutico. Perdeu o acesso à Copa do Brasil, incompetência da diretoria e jogadores. Hermenegildo. Vamos lá. Boa semana, CH. Obrigado, Renato. Por favor, pergunte ao Oráculo se o chute do Toró no primeiro gol da Ponte, a bola foi ou não foi serpenteando, cheia de guizos. Eu não consegui ver direito, apenas reparei as luzes de neon. Um abraço, amigo. Valeu, Renato. Valeu. Parabéns pela transmissão na tela da Band. Vocês me fizeram ir às lágrimas. Paulo Sérgio Batistão, né, que fez um encerramento ali de gala, sempre muito inspirado e competente. Grande Batista. Parabéns, Ponte, como é bom gritar é campeão. Triste não ter a premiação no campo por conta da invasão. Quem sabe daqui a uns 125 anos possamos aprender a não invadir. Marcel Grota. Eu sei que eu também não gosto, sabe, gente? Também não gosto. Acho que aquilo não tem sentido.
Mas, ao mesmo tempo, eu respeito. Porque o torcedor extravasou, queria muito título, não é? Torcida muito magoada, preocupada, e eu entendo, mas não concordo. Vocês precisam falar da bobagem que o Brigatti falou antes da partida, onde disse que 90% dos salários dos jogadores estavam pagos. Todos os atletas negaram isso nas redes sociais. Por que inventar isso? Alexandre, eu vi a matéria e eu vou sugerir para a produção para entrevistá-lo, né? Para ele esclarecer. Sábado, Campinas foi presenteada. Sim, eu, apesar de ser bugrino, mas torci para o campeonato ficar em Campinas. Muitos podem dizer, eu quero que a ponte acabe, entre aspas. E eu, como um bom bugrino, sei que o bom seria os dois estivessem nos áureos anos 70. A cidade era conhecida como a capital do futebol do interior. A rivalidade é gostosa? Claro, a brincadeira, a zoação, mas imagina como ficaria o futebol de Campinas sem um dos dois. Acaba simplesmente assim. Que bom seria que tivéssemos dirigentes competentes para formar um entendimento e fazermos uma arena multiuso que poderia ser batizada a Arena Multiuso do Futebol de Campinas. Um abraço, Edvalmir. Eu concordo 100% com você. Pode-se dizer que hoje o Elvis seja o principal ídolo da história pontepretana, pois, com todo o respeito a diversos craques que já passaram por aqui, como de Capolozzi, Oscar e companhia, nenhum deles ganharam nada na Ponte. E o Elvis já coleciona acesso, gols decisivos, 2 títulos e o último deles a nível nacional. Qual a sua opinião sobre isso? Eu respeito sua opinião, mas não concordo. O maior ídolo pontepretano é Mestre de Cá. E é o de cá, a segunda colocação está vazia, para mim. A terceira está vazia, a quarta está vazia e a quinta está vazia. Depois vem o restante dos ótimos jogadores que passaram pela Ponte, tá bom? Mas respeito sua opinião. Torcida invadir campo antes da entrega da taça não foi legal. Caras poderiam ter segurado até premiação. Foi top sim. Mas ápice de ser campeão é erguer a taça. Abimael Costa. Concordo. O portal Carlos Batista não divulgou a seleção pós-derby. Lamentável. Antônio Carlos, eu desconheço. Que nós elegemos aqui pós-derby a seleção. Não é? E a seleção foi o time... Eu votei no time inteiro da Ponte. Já podemos votar nas eleições de 2026. Podemos votar para presidente, pois o título é nacional. Agora vamos mudar o Brasil, votar para presidente. Wilson de Marzio. Por favor, leia a mensagem. Estou lendo. Não precisa escrever isso não, cara. Eu leio todas as mensagens se tem tempo, né? Hoje o programa começou com 5 minutos de atraso, mas desde que eu tenha tempo, vocês sabem que eu atendo todo mundo. Nega véia, uma sugestão, marcar um jogo amistoso para entregar a taça. Que tal, CH? Paulinho? Eu acho legal. Boa ideia. Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Qual o valor da premiação que a Ponte vai ganhar pelo título? Luiz Mecuti. Nenhuma. Não tem premiação. Parabéns aos heróis e honrados jogadores da Ponte. Todos os elogios são poucos pelo que o elenco fez pela Ponte Preta. Estou muito preocupado com 2026, mas isso me manifestarei em outra oportunidade. Alê. Um abraço para o Carlos Matozinho. E por aí vai. Em Campinas, 11h46 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala CH, a Ponte Preta venceu Londrina por 2-0, gols foram marcados pelo Toró e também pelo Elvis. Ponte Preta aí que conquista seu primeiro título de expressão nacional nos seus 125 anos de história. E uma curiosidade que aconteceu nessa finalíssima, durante o intervalo, os jogadores, comissão técnica, não desceram para o vestiário. Eles permaneceram durante todo o intervalo no centro do gramado do Majestoso e o técnico Marcelo Fernandes explica que essa foi uma tática usada já de caso pensado. Isso não foi nada na hora. Eu fui campeão em 2015 fazendo a mesma coisa no Santos. E eu fiz questão de fazer.
fiz questão de fazer porque essa torcida merecia. Por esse tempo todo que ela sofreu, eu sabia que a gente tinha que criar, que o jogo ia ser difícil. Uma grande equipe do Londrina, que complicou o jogo pra gente, e nós sabíamos que a gente tinha que conseguir a atmosfera do lado de fora. Isso foi tudo pensado, combinamos, falamos com o staff todinho para se providenciar tudo que é necessário, que a gente ia ficar no intervalo no campo. E você viu o que aconteceu com aquela atmosfera, e a equipe no segundo tempo fez um grande jogo, conseguiu o resultado. E ontem, no concentração da Rádio Bandeirantes São Paulo, o Elvis, autor do segundo gol da Macaca, camisa 10, capitão, conversou com João Paulo Capelanes e fala sobre a importância desse título, não só para a história centenária da Ponte Preta, mas também para a carreira do Elvis. Então, isso aí é um fato inédito na minha carreira, porque já fui campeão em outros clubes, mas assim, na Ponte Preta ser campeão é diferente. A gente tinha sido campeão da A2, foi legal, foi bacana, top, mas assim, nacional foi inédito, foi assim, arrepio até de falar, porque esse torcedor, o clube merece, por tudo que tem feito, que faz. A Ponte Preta é uma camisa muito pesada no Brasil. E tomara que seja uma retomada do clube, né? Retomada para conquistas, não só de Série C. A gente jogava Série C, então tinha que ganhar o que joga, né? Então, assim, tomara que seja campeão brasileiro da Série B, que faça ótimos paulistas. E, assim, foi um feito inédito, estou muito feliz. Acho que foi o maior título da minha carreira. E já ganhei Série B, já ganhei outros títulos, mas esse foi o mais importante. CH, e sobre a premiação, assim que o árbitro Felipe Fernandes de Lima apitou o final da partida, o gramado do Majestoso foi tomado por milhares de torcedores que invadiram ali para comemorar dentro de campo, e por conta disso a CBF não conseguiu realizar a cerimônia da entrega do troféu para a equipe campeã, que no caso foi a Ponte Preta, mas informou via nota oficial no site e também nas redes sociais que vai remarcar essa cerimônia para a entrega do troféu da Ponte Preta. CH. Obrigado, Pedro, pelas suas informações. Eu acho que a ideia do ouvinte aqui é muito legal. Se for possível, evidentemente, a Ponte pode marcar aí um jogo festa, né? Para poder entregar taça, fazer volta olímpica. Eu acho interessante, mas aí é uma decisão da diretoria, né? Não sei nem se é possível, mas vamos em frente. Deixa eu mandar um abraço pro Batata, que está muito feliz. Não entendi, Odilon. Tô falando do União Barbarense, não entendi. Valnei Matheus deu a lógica, a Macaca campeã, melhor campanha disparado, terá punição à invasão, parabéns jogadores e torcida, equipe da Band pela cobertura. Eu acho que não, porque o juiz já tinha terminado o jogo e eu espero que não, né? Eu não concordo, mas poxa, não teve prejuízo nenhum. Quem foi prejudicado foi a própria Ponte, que não pôde receber seu troféu ali, né? E fazer uma festa um pouco mais bonita, mas eu não vejo dolo nisso, mas eu não sei, né, como é que a CBF pensa. Espero que ela deixe pra lá. Título inquestionável, bom para a Ponte, bom para Campinas, ótimo para a Crônica, os patrocinadores. Antônio Sarugi, um abraço, meu amigo. Essa conquista não combina com o tamanho da Ponte. Ser campeão da Série C é o mesmo que dançar com a irmã. Catelli. Desculpa, mas eu discordo. Mas respeito sua opinião. 11h50 em Campinas. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, os portões do Guarani amanheceram pichados com os seguintes dizeres: SAF já. Hoje tem uma reunião importante em que os sócios vão começar a debater a implementação da SAF. Eles vão emitir um parecer favorável ou contrário. A decisão, é claro, vai depender de uma futura assembleia dos associados que será marcada depois dessa reunião de hoje, reunião às 7 horas da noite. Votação vai ser nominal. O nome de cada conselheiro vai ser registrado em ata. Isso daí reforça um caráter formal desse processo. O clube ainda não publicou um edital de convocação para a Assembleia Geral.
que poderá autorizar o processo de transformação em SAF ainda esse ano. E só depois que o Guarani se tornar SAF, que daí os sócios e conselheiros vão analisar as propostas. E pelo que se fala nos bastidores, a principal até agora proposta é do Roberto Graziano. Roberto Graziano, que com o contrato na Justiça do Trabalho, já tem o brinco de ouro da princesa, né? Só que ele precisa, para ter posse do brinco de ouro, entregar uma nova arena, também um novo CT e mais um clube para o Guarani, para depois ele ter posse do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mas é claro que isso ainda vai demorar um tempo. Falando a respeito de planejamento, jogadores do Guarani estão de férias até o início de dezembro, a reapresentação deve acontecer no dia 13 de dezembro, e o Guarani analisa possibilidades de jogadores. Deve ficar com 12 do atual elenco de 2025 e, é claro, contratar mais jogadores para a disputa da próxima temporada, além de subir cerca de 4 ou 5 jogadores da base. Falando de base, no último sábado o Guarani foi eliminado no Campeonato Paulista Sub-20. Perdeu em Cosmópolis para o São Paulo por 2-0, tinha perdido o primeiro jogo por 2-1 na capital paulista. Quanto ao time Sub-17, primeiro jogo das quartas de final foi em Cosmópolis, no sábado à tarde. O Guarani perdeu por 3-1. Jogo da volta será no próximo sábado, no CT da base do Palmeiras, onde o Guarani precisa reverter esse resultado. Lembrando que o Palmeiras está jogando com um time Sub-16 ou Campeonato Paulista Sub-17, que está nas quartas de final. Valeu, CH! Muito obrigado, Breno. Obrigado pelas suas informações. Como vocês viram no vídeo aí, o Tigrão já está na área. Tigrão, bom dia para você. A primeira pergunta é a seguinte, e você já pode emendar do título da Ponte, mas um ouvinte colocou aqui que, pelas conquistas, o Elvis é o principal ídolo pontepretano de toda a história. Eu discordei. E você? Bom dia a todos. Não. Claro que eu discordo. O Elvis está na história, sim. Tem essas duas conquistas aí. Está há 4 anos na Ponte, mas não se compara a alguns jogadores da Ponte formados no clube, com histórico muito maior, com participação em seleção brasileira, em Copa do Mundo, divulgando o nome da Ponte no planeta inteiro. Tecnicamente, o melhor jogador de todos os tempos foi o Dicá, né? Que até uma função, uma posição parecida. Então o Elvis tem um lugar de muito destaque, mas não é o maior da história, não, apesar de eu reconhecer nele muita importância. 30 segundos, Tigrão, o tempo urge. Por favor, fale do título da Ponte. Título importantíssimo, eu fiz questão de dar total relevo ao título. Eu acho que grandes equipes participaram de um campeonato da Série C muito difícil. Esse campeonato não tinha o valor que tem hoje, não tinha o grau de dificuldade que tem hoje, a forma de disputa, e é realmente uma grande conquista. Está de parabéns a Ponte, conquistou com todos os méritos, a melhor campanha, a torcida fazendo um show, a torcida carregando o time desde a primeira rodada. Uma conquista, a maior conquista, essa sim, da história da Ponte. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade pontepretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www
bola na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, claro, para destacar o Campeonato Brasileiro da Série C. No último sábado, no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu Londrina pelo placar de 2-0 e conquistou o título de campeã brasileira da Série C. A Macaca, portanto, ao lado do Londrina, do São Bernardo e do Náutico, vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Na Série A, ontem no Allianz Parque, Palmeiras e Cruzeiro ficaram no empate por 0-0. Fora de casa, o Vasco bateu o Red Bull Bragantino por 3-0. O Grêmio venceu o Juventude por 3-1. Botafogo e Santos empataram por 2-2. No sábado, também pela 30ª rodada, o São Paulo venceu o Bahia por 2-0. O Flamengo perdeu fora de casa por Fortaleza por 1-0. Fora de casa também, o Mirassol venceu o Sport por 2-1. O Fluminense bateu o Inter por 1-0. O Corinthians venceu o Vitória em Salvador por 1-0. E o Atlético Mineiro bateu o Ceará pelo placar de 1-0. Com o fechamento da rodada, o Palmeiras é líder isolado com 62 pontos. O Flamengo é o segundo com 61, o Cruzeiro o terceiro com 57 e o Mirassol é o quarto colocado da Série A com 44. Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport estão na zona do rebaixamento. Neste meio de semana, um jogo atrasado válido pela 12ª rodada. Quarta-feira, às 7h no Maracanã, tem Fluminense e Ceará. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, nós tivemos ontem 2 jogos pela 34ª rodada. O CRB venceu o Atlético Goianiense por 2-1, Vila Nova e Ferroviária ficaram no empate por 2-2. Hoje o fechamento desta rodada, 7h, Chapecoense e Operário, 9h30, Atlético Paranense e Amazonas. Curitiba, Remo, Goiás e Novo Horizontino são os 4 primeiros. Botafogo, Volta Redonda, Amazonas e Paysandu são os 4 últimos na Série B do Campeonato Brasileiro. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar. Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, pra você aqui é claro, na Sul.